Olá, pessoal. Hoje estamos aqui com mais um programa Futuro do Presente, que trabalha as questões de inovação na tecnologia, na educação, na cultura, na ciência. E hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês meu querido amigo, o secretário do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha. Obrigado, que é parceiro, além de tudo. E eu vou falar um pouco sobre o Renan. Ele é secretário de Educação da cidade do Rio de Janeiro, deputado federal, nascido e criado em São Gonçalo, teve sua vida transformada pela educação. É economista, cientista político pela Universidade de Harvard. Em 2018, foi eleito deputado estadual mais jovem do Rio de Janeiro, com 24 anos. Exato. Muito novinho. Foi presidente da Comissão de Economia, vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Em 2021, assumiu a Secretaria de Educação do Rio, a maior rede municipal de ensino da América Latina, com 1.557 escolas e 650 mil alunos. Junto com o prefeito Eduardo Paes, comandou a volta ao ensino presencial em segurança depois da Covid, lançou a Olimpíada Carioca de Matemática, expandiu 25 mil novas vagas de creche, alcançou a marca de 50% de alunos em tempo integral e criou 202 ginásios educacionais tecnológicos, os famosos JET, o modelo de escola pública mais inovador do país, né? Além disso, o Rio foi a capital que mais avançou no IDEB no país, alcançando o primeiro lugar do Sudeste e o melhor resultado da cidade na história, na sua história. Como deputado federal, foi o relator da lei que proíbe o uso de celulares nas escolas e, graças a isso, recebe hoje o prêmio Faz Diferença de Globo. Renan, que bom estar aqui com você hoje. Prazer. E eu já começo te provocando para a questão da inovação. O que inovação significa, na sua opinião? Silvana, primeiro uma honra estar aqui contigo. Sabe que eu sou fã de você, do seu trabalho, de toda a nossa parceria também em prol da nossa educação, da causa ambiental, da sustentabilidade, tanta coisa boa que a gente vem fazendo. Eu acho que inovação, ela acontece no dia a dia, em tudo que a gente se propõe a fazer de forma disruptiva. Quando a gente olha para um problema e tenta encará-lo com alguma solução que às vezes ou não foi pensada ou não foi dedicada e que tem possibilidade de fato ser implementada e escalada. Eu acho que na gestão pública a gente não pode se permitir a olhar a inovação com baixa escala. A gente tem que sempre se permitir a olhar algo que vai ter a capacidade de impactar muita gente, impactar muitas escolas, muitos alunos. Então a gente tem que ter uma mente inovadora, uma mente que seja disruptiva. Aquilo de você, eu tento falar aqui para o nosso time, para a nossa equipe, de que você não pode olhar para aquela parede e achar que aquela parede está ali para sempre, que ela vai ser intransponível. Muitas vezes você tem que olhar para uma parede e pensar nessa parede, que você tem que derrubá-la, você tem que conseguir passar, porque muitas vezes na gestão pública existe uma burocracia que tem um papel de existir, para que a gente consiga organizar, mas que ela não pode se tornar uma burocracia. Isso é ela muito não pode bom. impedir que a gente consiga avançar com novas ideias, novas implementações e, consequentemente, o bom impacto que a gente tanto deseja. Muito bom. A gente falou, na apresentação de tantas coisas que o Renan vem fazendo, de tantas conquistas, de tantos avanços para a educação no município do Rio de Janeiro. Quais inovações você gostaria de destacar para a gente? Eu acho que o uso da tecnologia de uma maneira consciente e responsável e propositiva de forma pedagógica é o que eu acho que a gente tem mais conseguido realizar aqui e que muitos lugares do Brasil e de fora do Brasil têm vindo para poder compreender, entender e também compartilhar os seus saberes. Porque, por um lado, nós tomamos a decisão pioneira de proibir o uso de celulares nas escolas. A cidade do Rio foi a primeira cidade do Brasil a proibir o uso de celulares. Deu muito certo, nós conseguimos melhorar a performance acadêmica dos nossos alunos, nós conseguimos diminuir os índices de bullying e cyberbullying, nós conseguimos melhorar o ambiente das escolas, voltar a ficar mais barulhentas, como os diretores têm relatado para a gente, e a partir do sucesso do Rio, a gente conseguiu tornar a Lei Nacional 15.100 de 2025, que eu tive a responsabilidade de ser o relator e principal articulador disso em Brasília, que virou um case nacional. As pessoas reconheceram
e apoiaram muito dessa decisão. Porque não faz sentido uma criança estar na sala de aula, numa rede social, enquanto o professor está tentando dar aula. Não faz sentido uma criança estar isolada na sua própria tela, enquanto na hora do recreio seus amigos estão brincando de pique, de queimado, de futebol, estão conversando. Você não pode ter o celular atrapalhando a interação social ou o processo de aprendizagem. Então, por um lado, nós tomamos essa decisão, lideramos esse debate a nível nacional. Mas, por outro lado, a gente tem hoje o melhor modelo de escola tecnológica do país, que são os JETs. O JET é o CIEP do século XXI. É uma escola em tempo integral que consegue fazer com que o aluno possa estar exposto às diferentes habilidades necessárias, integra diferentes áreas do conhecimento, para que a gente consiga preparar os nossos alunos para os principais desafios desse atual momento, de 2025, para que a gente consiga fazer com que ele aprenda robótica, tenha contato com as artes, com ciências e consiga querer estar na escola no dia a dia. E aí o segredo do JET é usar a tecnologia de forma consciente e responsável. Porque do contrário, ao invés de uma aliada, ela pode se tornar uma inimiga do processo educacional. Mantê-los isolados num universo próprio, sem a convivência e sem a troca. Exatamente. A troca presencial. A troca ela é fundamental. A convivência, a interação. Você ter a criança interagindo com criança. Porque senão você vê crianças atrofiando socialmente. É isso que acaba acontecendo. É verdade. Então a escola é indispensável nesse processo. Aí a gente vai te provocar para uma questão. A gente está falando muito em emergência climática, em crise ambiental. A gente não fala mais em crise, a gente fala de uma emergência que não existe mais possibilidade da gente não atuar, né? Ou a gente atua ou não existiremos, né? Exatamente. Os cientistas todos demonstram isso o tempo inteiro. Toda essa tecnologia, ela precisa estar a serviço de algo, né? Todo esse conhecimento tecnológico, ele por si só, ele não é tão transformador não da sociedade e do indivíduo, se ele também não for associado a uma causa, né? Como você destacaria a inovação em causas na sua secretaria, na sua gestão? A gente, através do JET, conseguiu criar um aparato de infraestrutura que ele se desenvolve principalmente através do colaboratório, que é o coração do JET. O colaboratório é uma sala maker que você vai do alfinete ao foguete, porque você tem ali desde a máquina de costura, que é uma habilidade que a criança pode e deve aprender na escola, até a máquina de impressora 3D. Você tem de mais moderno, você tem uma máquina de cortadora laser, você tem diferentes kits de robótica, ou seja, você trata com a educação mão na massa, aquela educação de você aprender as habilidades, você olhar para a inovação e pensar que inovação não é decoreba. Inovação é você conseguir ter uma diferente forma de abordar um problema. Isso é muito importante. Eu gosto de dizer que é você sair daquela cultura educacional de só ficar na pergunta acho X, que tem um propósito. Olha, eu sou da matemática, gosto, sou fruto de Olimpíadas de Matemática. E as perguntas acho X, elas estão sempre ali para você reforçar conceitos. Né? Você tem uma equação, te dou tal variável, e essa aqui eu escondo, acho X. Só que a vida real não é acho X. A vida real está aqui tudo à sua disposição. E o que você faz com isso aqui? Ou está aqui à sua disposição só isso aqui, e o que você faz? Não é, por exemplo, para você conseguir pintar uma parede, eu vou te dar a tinta, eu vou te dar aqui o rolo para pintar, mas eu vou esconder a escada. Não é assim. Você tem acesso a essas ferramentas, você fala o que você constrói com isso, o que você remonta. Então, nessa mentalidade nossa de inovação, é para que o aluno, para que o estudante, para que o professor consiga entender essas vivências cotidianas e entender que a educação precisa fazer parte disso, ela tem que estar conectada. Você não faz sentido você estar olhando lá para uma educação do século 4, que não está conectada com o que você está enfrentando hoje. Então, a escola precisa ser atualizada. Não pode ter um descompasso geracional e intersecular, porque nós temos a vasta maioria dos nossos alunos, na verdade, a totalidade dos nossos alunos do século XXI, a vasta maioria dos nossos professores formados no século XX, e um conceito de escola muito parecido com o século XIX. Exatamente. Então, a gente precisa corrigir esse ato, precisa conseguir fazer com que a escola seja atualizada e que os nossos professores que correm muito atrás do conhecimento possam também ter as ferramentas necessárias para conseguir implementar a inovação, especialmente
nas causas que você bem citou, que são as causas ambientais, as causas climáticas, a sustentabilidade, que não é mais uma opção, é uma realidade a ser enfrentada. Muito bom. Renan, hoje a gente esteve num seminário onde a gente viu, a gente constatou, né, a relevância da questão da emergência climática para o Brasil, para o Rio de Janeiro e para o mundo, né? Então, eu queria que você mostrasse para a gente como toda essa inovação tecnológica, né, que vocês estão fazendo nos JETs, nos trabalhos de mídia educação pela Multirio e outras circunstâncias, podem fomentar ações cidadãs pela mudança climática e pela qualidade da vida no planeta. Silvana, desde que a gente chegou, desde que o prefeito Eduardo Paz me convidou para ser secretário de Educação, a gente tinha um olhar muito atento para conseguir jogar luz para as questões ambientais, para o tema das mudanças climáticas. E como você bem disse, não é mais uma opção falar sobre isso, é uma realidade imposta. Ou a gente trabalha essa temática, ou não terá mais planeta. E entender a causa científica, constatar as mudanças que estão acontecendo e qual deve ser o nosso papel para isso. E a escola é o local adequado para ter essas discussões. E a gente conseguiu, através desse Rio é Meu, e aqui eu queria fazer, né, uma deferência a esse processo e a sua, né, liderança com isso, porque lá atrás, quando você trouxe um projeto piloto para a gente implementar em algumas escolas, depois de um projeto piloto que deu muito certo, a gente conseguiu chegar em 1/3 das escolas, e hoje a gente tem em todas as 1.557 escolas da nossa rede, em cada canto da nossa cidade, um projeto pedagógico claro, que traz a educação ambiental, que traz o protagonismo do aluno nesse processo, de compreender qual que é o rio mais próximo, mas também o rio cidade que lhe pertence e que ele precisa cuidar. Eu acho que essa é um dos grandes avanços civilizatórios que a nossa civilização carioca e brasileira tem realizado, que é a escola compreender o seu papel de educar a criança para isso. Eu fico lembrando, né, quando eu era criança, de ver um tio jogando latinha pela janela. E era aquela coisa que sempre me incomodou. Eu falo assim, poxa, mas por que ele incomodava ele e já me incomodava? E a resposta que eu tenho para isso é que a educação que eu passei a ter na escola também começou a falar assim, isso é errado, isso gera consciência social. Aí você vai evoluindo hoje para as crianças que começam a perceber outras questões, falando assim, isso não pode. E a criança, ela acaba sendo um vetor de transformação nas famílias, de levar essa... Eu estou trazendo uma experiência bem, né, concreta para mostrar assim, é isso que a gente precisa realizar. E o sucesso desse Rio é Meu, a forma como a nossa rede abraça essas experiências de vanguarda, porque é isso. E a gente percebe, né? A escola, ela se apropria, ela se entrega. Então, no seminário a gente viu isso, em outros momentos a gente vê isso, de mural que é feito, de apresentação, de, né, ir para a rua e em mostra para defender, mostrando, olha, estamos despoluindo o rio aqui próximo. Você sabia que existe, né, tal impacto? E trazer também, acho que, um entendimento de que cada um pode fazer a sua parte. Isso. Às vezes a gente tem, né, enquanto país, uma coisa, é só o governo. Óbvio que o governo tem um papel fundamental, mas a sociedade civil organizada também tem seu papel. Cada indivíduo também tem seu papel. Cada lar, cada família também tem seu papel. Então, acho que construir essa consciência coletiva, isso é muito importante. Renan, hoje você vai ser um dos escolhidos para receber o prêmio Faz Diferença do Globo. Na sua opinião, qual é o futuro que você gostaria de ver printado na sua vida, na rede do município do Rio de Janeiro, na sociedade carioca, a partir daí, desse reconhecimento? Silvana, o meu sonho é que a educação brasileira, e no momento a educação carioca, possa ser reconhecida como uma grande referência da educação pública mundial. E eu acredito muito no nosso potencial para isso. A gente tem que deixar de lado esse complexo de vira-lata, essa síndrome de inferioridade. Nós podemos e devemos pautar discussões educacionais e garantir os direitos através da educação.
muito do que a gente tem realizado é sempre nessa direção, fazer com que todo mundo cresça e com as desigualdades sejam diminuídas. E a educação é a única ferramenta capaz de elevar essas possibilidades, de conseguir transformar sonhos e fazer com que as famílias, com que as crianças possam ter as suas trajetórias transformadas. Então, meu sonho é que a gente consiga ter a educação do Rio de Janeiro, a educação pública carioca sendo reconhecida e que eu possa ter contribuído para isso, junto com o timaço de educadores que nós temos na nossa cidade, que nós temos uma cidade que é abençoada, nós temos uma cidade que ela consegue pautar discussões. Eu acho que a gente conseguiu com os celulares, com a dinâmica da proibição do uso de celulares nas escolas, salvo para uso pedagógico, fazer um feito que foi realizado de maneira conjunta, coletiva, antes de países como a Finlândia. A Finlândia, que é considerada, né, a grande referência, ela agora está realizando uma lei sobre isso. O estado de Nova York agora está realizando uma consulta pública. E o Rio de Janeiro, e depois, a partir do caso do sucesso do Rio, o Brasil conseguiu mostrar que é possível e liderar essa discussão. E a gente pode liderar muitas outras na educação também. Muito bom estar aqui com o Renan Ferreirinha. E eu vou fazer um encerramento breve, agradecendo a sua presença, a sua disponibilidade para estar com a gente e contar esses casos tão relevantes e tão ilustrativos do que, na sua opinião, é inovação e do que você está inovando à frente da Secretaria Municipal de Educação. Esse foi o Futuro do Presente com o secretário Renan Ferreirinha. Muito obrigada, até o próximo.